que você abrisse sua Bíblia em Mateus 9, versículo de número 16 e versículo 17. À medida que você for encontrando, se você quiser se pôr de pé, amém, nessa noite, agradeço bastante. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre como Jesus transforma a nossa alma. Como que Jesus transforma a nossa alma? E o tema eu coloquei Jesus, o transformador de nossa alma. E aí nós vamos falar um pouquinho hoje como que Jesus transforma a nossa alma. Ele deixou um método. Ele usou um método. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse método que Jesus deixou aqui para nos moldar. Amém? Nós estamos continuamente num processo de transformação. A nossa alma, cada dia, está sendo esculpida, transformada, né, pelo Senhor. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? No domingo passado, quem esteve aqui, nós falamos sobre a parábola dos 4 corações. E nós vamos depois, o nosso diretor vai estar editando, e vou mandar para você que não assistiu, que você possa assistir, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E falamos um pouco sobre 4 tipos de corações. E essa palavra, ela vai dar continuidade àquilo que nós falamos um pouco no domingo passado, tá bom? Então vamos ler aqui esses versículos bem conhecidos, esses 2 versículos apenas. Mateus 9, verso 16 e verso 17, que diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Vamos ler novamente? Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres, né, se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vamos orar? Pai, te apresentamos esta palavra neste culto, Senhor. Culto de Santa Ceia, culto de primícias. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Pai, reconhecemos a Tua soberania neste lugar. Importa que nós diminuamos e que o Senhor cresça, como disse o profeta João Batista. Por isso, Senhor, nesta hora, nos abençoa com as maravilhas da Tua palavra, nos liberta, nos cura, nos sara e nos molda a cada dia. Que essa palavra seja ministrada aos nossos corações, de tal modo que ela produza as devidas mudanças que nós precisamos. Fica conosco, Pai, nesta hora. Nos direciona em tudo. Acampa os Teus santos anjos nesse lugar, guardando esse local. Pai, que nenhuma palavra seja arrebatada do nosso coração. Que o nosso coração esteja disposto a entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Só quem crê, diga amém e aplauda o Senhor com alegria, para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Amém? Se eu não fiz menção de alguém, me perdoe, mas todos sejam bem-vindos nessa noite, tá bom? Você está em casa, sinta-se à vontade para você voltar sempre que você quiser, tá bom? Se você quiser participar dos nossos NEFs, você pode entrar em contato para ver qual é o NEF mais próximo, né, da sua casa, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida e para a sua família. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouco, pela graça e a misericórdia do Senhor, sobre como Jesus, na verdade, né, Ele, o Deus encarnado, Ele nos transforma para a sua glória e para o seu louvor. Jesus, Ele usou um método, e quando nós entendemos esse método, nós sabemos quando Deus em Cristo está trabalhando em nós para o nosso aperfeiçoamento. É importante nós entendermos, nós que aceitamos Jesus, ou aqueles que hoje aceitarão Jesus, que quando nós assim tomamos a posição para assim servi-lo, nós
começamos a entrar num processo de transformação. Saímos, né, como na Páscoa, saímos do Egito, mas vamos levar a vida inteira para que o Egito saia de dentro de nós. E eu costumo falar muito sobre isso, que eu lamento muito que no meio pentecostal levantou-se uma muralha de muita moralidade, e parece que a salvação é um momento único, que parece que você aceitou Jesus, levantou a mão, tranquilo, e agora você está salvo para todo sempre. Mas as coisas não funcionam bem assim. Eu prefiro entender a salvação como um processo que leva a vida inteira, porque a cada dia o velho homem ele precisa morrer. Já dizia Martinho Lutero, ele falou, quando eu fui batizado, eu pensei que o velho homem havia morrido, mas o miserável veio nadando atrás de mim. Ele usava essas palavras, porque Paulo pensou parecido com Martinho Lutero, porque o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Então existe algo em nós que impede que o que nós cremos ande em alinhamento com aquilo que... Ou melhor, existe algo que impede que aquilo que cremos seja colocado em prática, ou seja, a prática da minha vida ande em alinhamento com aquilo que eu creio. Quem está entendendo? Diga amém. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como que Jesus, ele trabalha em nossa vida para nos fazer mais parecidos com ele. Então, essa passagem de Jesus é bastante interessante, porque o primeiro passo para que Jesus ele possa trabalhar em nós é nós permitirmos essa abertura de sermos tocados por Jesus. Quando eu me abro no sentido de estar propício para que Jesus trabalhe na minha vida, eu vou conseguir entrar nesse método e a minha vida vai ser transformada. Dizem os estudiosos da mente humana que é impossível ajudar uma pessoa que ela não te dá ouvidos. Uma pessoa que ela não está disposta a seguir os conselhos que você dá. Terapeuta nenhum consegue ajudar uma pessoa se ela não estiver disposta a se submeter a essa terapia. Nenhum psicólogo pode ajudar uma pessoa se ela de fato não reconhece aquilo que ela precisa mudar. E com Jesus, principalmente, não é diferente. Mais ainda Jesus que tem as palavras de vida eterna. Então, aquele que não se abre para as mudanças, dificilmente ele vai ser transformado. Você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa que ela fala, não, eu já sei. Mas quando você olha a vida, ela não consegue colocar em prática aquilo que ela diz que já sabia, o que você está falando para ela. Então, alguém que não se abre, não se permite ser transformado, não se permite ser ensinado, não se permite ser um aprendiz, ele não pode ser moldado por Jesus. Não que Jesus não tenha poder, muito pelo contrário, mas Jesus não pode invadir o livre-arbítrio e obrigar alguém a fazer. Aquele que ouve e se permite, com certeza vai ter as mudanças. O livro de Apocalipse diz que Jesus está à porta e bate. Mas quem abre a porta? Não é Jesus. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Ele é gentil. Ele trabalha em nós à medida que nós permitimos que essas mudanças aconteçam. Amém? Então Jesus, ele vai começar a fazer um trabalho maravilhoso para esculpir a sua imagem em cada um de nós, a sua pessoa dentro de nós. E a primeira forma que Jesus usa, o primeiro método que Jesus usa para nos transformar é permitindo que nós possamos enfrentar situações difíceis, um contexto complicado para revelar o que está no nosso coração. Esse método foi aperfeiçoado por Jesus, mas já era muito usado pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 8 vai dizer que Deus deixou o povo passar dificuldade, passar lutas, ter sede, ter escassez de alimento muitas vezes, para saber o que estava no seu coração. Porque o que vai revelar de fato quem nós somos é nos momentos de tensão. Quando você é confrontado com aquilo que você não gosta, com aquilo que você não sabe lidar. Então, quando eu enfrento alguma coisa dentro da minha casa, dentro do meu casamento, dentro da minha família, no trabalho, eu estou me colocando numa situação para que realmente eu possa olhar como as minhas atitudes elas são manifestadas no meio das circunstâncias. E é aqui que Jesus fazia esse exercício com os seus discípulos.
Costumeiramente, Jesus colocava eles em algumas circunstâncias para saber o que estava no coração deles. Exemplo, Jesus vai andando sobre as águas, vocês conhecem bem essa passagem, e aí eles se assustam, é um fantasma que está vindo e tal. E aí ele falou, não, Jesus, se é o Senhor, pede que eu ande, né, sobre as águas. Aí, então vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas aí diz que ele começou a ver o quê? O vento, a tempestade, as situações contrárias. E nós percebemos o quê? Que Pedro começou a afundar. Então ali era um momento, porque antes dessa passagem, Jesus estava falando que ele tinha um poder para todas as coisas, que eles podiam confiar nele. E aí quando ele começa a se afogar, ele começa a clamar por Jesus. Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou afogando. Ele estende a mão e Pedro é salvo. Então, costumeiramente, Jesus nos põe em situações nos quais vão revelar o nosso coração. E como eu disse no começo dessa palavra, isso é diariamente. Ninguém é transformado do dia para a noite. Tem coisas que talvez hoje você, depois de 10 anos servindo a Jesus, agora que você começou a amadurecer em certas áreas da sua vida. Talvez ser uma pessoa mais paciente, sendo uma pessoa mais confiante, sendo uma pessoa mais responsável, uma pessoa que agora aprendeu de fato a organizar a vida, porque ninguém prospera se não organizar a vida. Um princípio que Salomão vai falar em Provérbios é a diligência, é a organização. Alguém que se prepara para prosperar, que começa a analisar o que ele pode fazer para que a sua vida ela possa avançar em todos os sentidos, tanto na vida espiritual, na vida conjugal, na vida profissional, né? Então, Jesus, o primeiro passo para esculpir a imagem dele nos seus discípulos é colocá-los sobre circunstâncias que vão revelar quem nós somos de fato. Quando, por exemplo, eu conversava com alguns irmãos hoje lá no alinhamento, e eles falavam, apóstolo, eu tenho dificuldade no temperamento. Aí eu falei, mas Deus está te provando, Jesus está te provando nisso, ele deve estar te colocando em algumas situações que vai fazer com que você, né, desenvolva esse domínio próprio. Eu conversava com um jovem que também comentou comigo sobre a questão do domínio próprio, e eu falava, filho, Deus, você não entendeu o que Jesus está fazendo. Nós temos que estar ligados no mistério de Deus para saber o que Jesus está nos ensinando nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, quando eu tenho esse olhar, opa, Jesus está me ensinando aqui alguma coisa. Vou ser uma pessoa mais calma, vou confiar mais, não vou ficar pegando dinheiro emprestado, não vou me afundar em dívidas, vou ter sabedoria. Então, isso é bastante importante. Diga amém. Amém. Amém? Por exemplo, um exemplo bem básico dessa questão de finanças que eu falei para você. Às vezes, nós queremos prosperar. Como é que você vai prosperar? Emprestando dinheiro de agiota ou talvez fazendo um curso, fazendo um concurso, preparando algo sólido para que lá na frente você tenha uma condição financeira estável, para que você não dependa de agiota, por exemplo. O que é mais fácil? Emprestar ou fazer um preparatório? É o mais seguro. Fazer uma preparação. Talvez vai ser duro ainda você preparar, mas no dia que você consolidar, você não pesa, nunca vai precisar. Você vai ter uma vida consolidada. Então diga assim, a minha vida para prosperar tem que estar organizada. Amém? Então outro ponto importante que Jesus trabalhou, por exemplo, a questão também do semear, né, do falar da palavra dele. Jesus nos chamou para anunciar o seu evangelho, anunciar o seu reino, e às vezes nós semeamos palavras para pessoas, né? Jesus vai nos colocar em circunstâncias para semearmos palavras, né? Semear suas palavras, e talvez nós não teremos êxito, ou talvez até nós possamos semear para pessoas que vão nos dar, de certa forma, até dores de cabeça por um momento. Mas as sementes, elas não são em vão. E eu tenho certeza que talvez aqueles que nos deram mais dor de cabeça serão aqueles que lá na frente vão nos dar muita alegria. Quem crê nisso? Amém? Um outro ponto que Jesus ensinou, queridos, que é muito importante para nos transformar, é sermos fiéis à nossa consciência. Sermos fiéis àquilo que de fato nós cremos e sermos fiéis àquilo que de fato eu sou. Por exemplo, se eu tenho fraquezas, eu não posso dizer que eu não tenho, porque Jesus sabe que eu tenho. Eu preciso me convencer que de fato eu tenho minhas fraquezas. E eu pergunto para você agora, para você meditar um pouco consigo mesmo. Qual é as suas fraquezas hoje? Você consegue identificar as suas fraquezas?
Você consegue reconhecer os seus erros? Você consegue? Você consegue colocar Jesus na frente dessas situações e dizer, Senhor, trabalha nessa área na minha vida. Então, para que eu possa ter uma alma transformada, eu preciso encontrar em Jesus a minha fortaleza para as minhas libertações. Queridos, e todo dia o Senhor está fazendo isso com cada um de nós. Eu penso sempre que o processo nós vivemos um processo com Deus, que ele não acaba até, claro, o dia que ele nos levar desse mundo, não precisaremos mais continuar nesse processo, porque ele já vai nos levar e nos tomar para si. E para nós caminharmos aqui já para o final dessa palavra, Jesus nos convida a termos esperança em meio às dificuldades. Porque na parábola que nós falamos do domingo passado, um dos corações é esse. O coração que a palavra é semeada em meio às pedras, o coração no qual a palavra é semeada em meio aos espinhos, são duas perspectivas muito, muito interessantes. A semente no qual é semeada no meio das pedras é aquela pessoa que não consegue lidar com as dificuldades da vida, as dores, as pressões, os sentimentos. Ela começa a florescer, mas devido às dificuldades, ela tomba e sai da presença de Deus. E a que é semeada aos espinhos é o contrário. Ela sabe perdoar, ela ama, ela é carinhosa, ela persevera no Senhor. Só que ela não sabe lidar com a escassez financeira. Ela se preocupa demais, ela fica ansiosa com conta, ela fica ansiosa, aí eu preciso ter dinheiro, aí ela quer emprestar de agiota, ela fica agoniada, mas ela perdoa. Ela sabe amar, ela é carinhosa. Ela não desiste do Senhor facilmente, mas devido à preocupação com o dinheiro, ela começa a esfriar, ela começa a perder a fé. Então, olha que dois parâmetros profundos, irmãos, que nós precisamos entender. Corações no qual tem dificuldade de lidar com as partes, com o lado emocional, sabe até lidar com o dinheiro, mas não sabe lidar com o emocional. E o outro sabe até lidar com o emocional, mas não sabe lidar com a escassez financeira. As fascinações da riqueza sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que é semeado na boa terra é aquele que sabe lidar com a dor, mas também sabe lidar com a escassez. Porque são as coisas desse mundo que Jesus falou que nos preocupam. Tem pessoas, irmãos, que não podem viver um problema emocional, que já briga, quer sair da presença, já não quer vir mais para a igreja, abandona Deus. Mas tem aquele que sabe amar, sabe perdoar, mas está vivendo um problema financeiro e não vai mais. Não, acho que Deus não vai abençoar. Mas ele sabe amar, ele sabe perdoar, ele é carinhoso, sabe? Ele sabe lidar com o emocional, mas não sabe lidar com as perspectivas financeiras. Né? Então, Jesus ele quer nos trazer esperança em meio ao caos, às dificuldades da nossa vida. E eu creio, queridos, que justamente são nessas áreas que nós precisamos trabalhar muito em nós. Eu digo, já quase 13 anos como pastor, 14 anos mais ou menos como pastor, eu tenho aprendido isso ainda mais diante do Senhor. Porque nós vamos envelhecendo, né? Um dia desse eu tinha 25, né? Agora estou indo para os 40. 21 anos estava casando, temos 17 anos, né, amor, de casamento, e 18 que nós nos conhecemos, né? Então, 17 anos de casamento, irmãos, não é 17 dias, né? Então já tem uma boa caminhada. E a cada dia nós temos que amadurecer, né? A maturidade cristã vem nesses pontos. Saber lidar com essas dificuldades. Então, Jesus também quis ensinar para os discípulos terem alegria no meio das tristezas. Sabe? Eu tenho tentado, queridos, trabalhar muito no meu coração esse ponto. De não sofrer com a opinião dos outros. Não me desesperar pelas questões financeiras. Sabendo que o Senhor está me direcionando para uma consolidação financeira. Né, para ter paciência, né, com meus irmãos. Né? A gente que tenta ter paciência, pastor Marden sabe, pastor Jean, às vezes as pessoas chamam a gente, vocês são muito bestas, né, os irmãos, eu estou falando, vocês não fazem nada. Né? Então, às vezes, né, pastor Rebeca, às vezes nós somos chamados assim, vocês são muito bestas para os discípulos e isso, mas é porque a gente não quer se estressar, a gente quer estar em paz, irmãos. Amém? Mas eu entendo a preocupação daqueles, né? Que tipo, faz alguma coisa, não seja tão passivo demais. Olha, irmãos, eu digo para você, a mamãe está aqui, ela é prova disso. Eu tenho um irmão que ele é muito tranquilo. Meu Deus, Senhor, esse homem já veio com a unção, né, do Espírito desde o ventre, porque ele é muito tranquilo, meu irmão.
alguma coisa tirar a paz dele é porque tem que ser uma coisa muito, muito mesmo. Mas ele aguenta, eu trabalhei com ele, eu digo para você, eu olhava assim, falei, meu Deus, meu irmão é muito paciente, como é que ele... Meu Deus, uma paciência. Aí eu lembro muito do meu apóstolo Mé, nosso apóstolo Mé tinha uma serenidade, sabe? A pessoa queria brigar com ele, mas nunca conseguia. Pela tranquilidade, ele era muito tranquilo, sabe? E nós, na verdade, nós precisamos disso. Porque senão a gente vai ficar ansioso. O que é ansiedade? Ansiedade é a preocupação em demasia com o futuro. Aí você fica com labirintite, você fica baixa imunidade. O que mais? Você... Vamos lá, o que é ansiedade? Não consegue dormir, né? A pessoa não consegue dormir direito. O que mais a pessoa ansiosa? Fica pensando demais no futuro. Problema de pele, nasce manchas. Às vezes a pessoa adquire até doenças, irmãos. Fica roendo, né? A unha. Né? Aí o estudante fica tirando essa carnezinha de dentro da boca, se arrancando. Daqui a pouco está em carne viva já, né? Então, assim, ansiedade, a pessoa quer, ela quer, assim, pegar o futuro que nem existe ainda e já está sofrendo no presente. Deixa o futuro chegar no presente primeiro, calma. E a pessoa já está sofrendo. E o que é a depressão? É a preocupação com o passado. A depressão é ficar pensando no passado, aí revira o leite derramado, aí mexe, enxuga, espreme de novo, enxuga de novo, espreme, enxuga, aí ele fica remoendo o passado. Não, mas quem, poxa, se eu tiver... Não, se era para fazer, era para ter feito, então não fez. Então vamos seguir o futuro agora, pelo amor de Deus. Então a pessoa fica pensando no passado. Não, porque tu fez isso, meu irmão, passa a borracha. Né? Vamos para frente, porque você ficar pensando. Aí eu errei, meu irmão, se você errou, você está hoje no presente, Deus te deu vida para você recomeçar. Né? E é justamente, amém? Glória ao Senhor, louvado seja o nome do Eterno. Então são justamente essas situações que eu preciso lidar na minha vida. E aí, querido, se você não fizer isso, você não tomar a posição para guardar o seu coração, remédio nenhum vai fazer isso. Ele pode até te ajudar por um tempo, mas depois você vai ficar dependente. Porque, às vezes, não tem a predisposição de tomar a frente e falar, peraí, eu não vou ficar sofrendo por isso, não. Aí você joga a palavra de Deus nessa dor que você está passando, essa ansiedade. O que Jesus falou? Não andais ansiosos por coisa alguma. Jesus está dizendo assim, que se você acreditar que Deus cuida de você, você não vai ficar ansioso. Isso não quer dizer que ela vai sumir imediato, não é isso. Vê a ansiedade, confia. Veio de novo, confia de novo. Mas está vindo de novo, confia. E fica confiando todo o tempo até a ansiedade fala assim, rapaz, não vai dar para brigar não. Hoje ele não está aceitando, eu vou ficar na minha hoje. E a depressão também é o passado. Você fica pensando no passado, eu errei. Tudo bem se você errou, agora você vai consertar e fazer o que é certo. Né? É assim que é a vida. Porque Deus nos dá oportunidade. Deus não fica apontando, você fez isso, fez aquilo. Claro que também é para você olhar para o passado, aprender com o passado, não repetir o passado e agora prosseguir fazendo aquilo que é correto. Amém? Então, quando eu faço isso, diga assim, eu vou ter esperança em meio ao caos, às dificuldades, e vou ter alegria em meio à dor. Não é verdade? E para finalizar aqui, Jesus diz sobre também nós cooperarmos uns com os outros. Quando eu coopero um com o outro, né? Uns com os outros, nós cooperamos uns com os outros, nós aprendemos uns com os outros e somos ajudados mutuamente. Então, esse processo é maravilhoso, de eu aprender. Nós dependemos sim, irmãos, uns dos outros. Uma palavra que você dá para o outro, uma ligação, um WhatsApp que você manda, uma oração que você está, né, intercedendo pelo outro, ou até, se Deus tocar no seu coração de você abençoar alguém financeiramente ou materialmente, assim faça, é bênção na vida, né, dos nossos irmãos. E Jesus conclui dizendo que os discípulos deveriam superar, minha apóstola, o desejo pelo poder. Talvez muitos de nós ainda tenhamos um desejo pelo poder, sabe, de querer o poder, sabe, de qualquer maneira, de qualquer jeito. E essa preocupação com o poder nos frustra muitas vezes. E Jesus mostrou, na verdade, aquele que quer ser o maior, seja o que sirva, né? Aquele que sirva. Ele foi o primeiro, os discípulos estavam... Isso era real, irmãos. A dúvida deles era, Jesus vai reinar?
Eu que vou ser o líder, eu vou estar com Jesus. Eles tinham essa preocupação. Ei, João, sai daí, João, tá muito com o mestre aí, deixa eu ficar aí na frente que eu quero reinar com ele. Aí Jesus, né, coloca a toalha, pega a bacia, né, e vai lavar os pés dele. Vocês querem ser o maior? Então, seja o menor. É aquele que serve, né? Então, quando eu me disponho a servir, olha como isso é maravilhoso. Ai, eu estou tão depressivo, o apóstolo não manda mais mensagem para mim. Então me constranja, mande para mim. Ai, a bispa não me visita mais. Já faz 3 dias que ela não vai lá em casa orar por mim. A pessoa já está sofrendo. Então você vai fazer. Então você vai visitar a bispa e ir lá tomar um chá com ela, irmãos. Amém? Fala assim, bispa, racha o Uber aí que eu vou ir para a senhora. Então, eu vou ser a bênção. Amém? Quando eu não vou muitos dias lá na casa da mamãe, ela já vai bater lá na porta. Meu filho, ai, opa, meu Deus, Jesus. Fui lá com a mamãe. Ela vem ser bênção na minha vida. Ele não vai lá comigo, então eu vou lá com ele. Amém? Então, assim, nós vamos ser bênção. E quando eu me coloco nessa posição, na verdade, você está mudando o outro que você quer mudar. Amém? Nós mudamos uns aos outros, mostrando como se faz. Estava no café da manhã, né? Estava brincando com nossos pastores. Aí eu falei, meu bispo, tem uns pastores que estão com saudade do Senhor. Aí ele começou a rir. Agora você falou que nem o apóstolo Tomé, né? Estão com saudade de você. Ele brincava, né? Em outras palavras, vamos visitar, né? Vamos visitar os nossos irmãos. Então, queridos, eu queria deixar essa palavra que nós estamos a cada dia sendo transformados por Deus. E eu quero que você esteja atento àquilo que o Senhor está fazendo na sua vida para que você melhore a cada dia. Todos os dias, Deus está fazendo algo para te transformar, está te moldando, está esculpindo a imagem maravilhosa dele em cada um de nós. E eu pergunto, quantos querem ser parecidos com ele? Eu quero, irmãos. Eu quero ser parecido com ele. Porque este mundo não produz as mudanças que nós queremos, mas o Senhor, ele produz as mudanças que nós precisamos. Amém, queridos?